O nosso estudo, a morada de Deus no meio do seu povo. E nós iniciamos, pode soltar o slide, por favor? Nós iniciamos com aquele versículo-chave de Levítico 26:11, no qual Deus diz ao seu povo: "E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará." Vamos falar juntos? "E porei o meu tabernáculo no meio de vós." Veja que a iniciativa é do próprio Deus se revelar. Quando Moisés foi montar o tabernáculo, ele começou montando da parte principal para as mais elementares até aquela cerca ao redor da tenda. Nós vimos já nos nossos estudos as peças, os utensílios que eram empregados. Pode avançar, à medida que eu vou falando, você pode ir pondo, viu? Então, nós vemos aí as três principais peças que ficavam naquela tenda que você viu, aquela tenda coberta no meio do deserto, no ar livre, cercada por uma cerca de tecido, e você viu aí, não, volta, anterior ainda. Você viu aí o candelabro, você viu também a pia de bronze e o altar de holocausto. Eram as peças que ficavam no ar livre, e dentro da tenda propriamente dita, havia a arca da aliança, o altar do incenso e a mesa dos pães, 12 pães representando cada uma das tribos de Israel. O ouro, a prata, o bronze ou o cobre usado, os animais que foram usados, os metais, todos eles, as peças, tudo que foi utilizado, foi aproximadamente 862 quilos de ouro, 2.923 quilos de prata e 2.053 quilos de bronze, que no dinheiro nosso hoje do Brasil equivale a quase 147 milhões de reais. Então, foi uma obra extraordinária. Mais adiante agora você relembra da planta baixa deste tabernáculo. Então, esta moldura em volta é a cerca. A parte amarela, fora da tenda, era no ar livre. E você vê aí os dois utensílios que ficavam no ar livre, que é o altar de holocausto, a pia de bronze ou bacia de bronze, e aí a tenda. A tenda era constituída de dois compartimentos. Então, você está vendo aqui, né, o primeiro compartimento e aqui o segundo compartimento. Esse compartimento, chamado Santo dos Santos ou Santíssimo Lugar, o sacerdote entrava uma vez por ano somente, no dia da expiação, né? Ele entrava por aqui, no dia da expiação. Aqui havia, então, a arca da aliança, guardada num tipo de um baú, uma tampa em cima chamada a proposição, expor sobre eles, nos dois lados, dois querubins, que são anjos, que dá-nos a impressão que seriam anjos militares, né, que guardam. Na parte inicial, que os sacerdotes, os descendentes de Arão, eles trabalhavam ali diuturnamente, no santo lugar. Você vê do lado direito, quando o sacerdote entrava, a mesa dos pães da proposição, do lado de cá, o candelabro. Nós depois vamos ver o que cada peça dessa representa, e aqui o altar do incenso, imediatamente antes da entrada. Ele não podia entrar aqui sem primeiro queimar o incenso. Lembrando os irmãos que ele entrava uma vez por ano, e aqui os filhos de Arão entravam todo dia. Daqui para cá, só os levitas podiam trabalhar aqui na área do pátio. E o judeu normal, normalmente ele ficava até aqui só.
ele ficava só até aqui, e os judeus normais, os hebreus normais eu quero dizer que não eram da tribo de Levi, eram das outras 11 tribos, né? Então eles entravam até aqui só. Daqui para cá, só levita entrava, aqui na pia de bronze era só os levitas que chegavam aqui perto, e daqui para dentro só os descendentes de Arão, da família sacerdotal. Algumas coisas para nós destacarmos é que aqui só havia uma entrada, representava aqui que Jesus, só há uma entrada para você chegar na presença de Deus, Santíssimo Lugar. Você só pode entrar por aqui por uma entrada. Se um israelita tentasse entrar por aqui, por baixo, violando a cerca, ele era condenado à pena de morte instantaneamente e ele seria apedrejado, para que Israel não banalizasse a presença de Deus. Com isso, nós entendemos que um Deus transcendente, ele se manifesta imanente por meio de toda uma simbologia. Tanto isso aqui representa a obra da salvação do Senhor Jesus, e de algum modo o escritor aos Hebreus diz também que ele representa de algum modo o que existe no céu. Não sabemos em que dimensão, de que maneira, visto que o céu é metafísico, não é um lugar físico como nós imaginamos, é além da matéria, ele é transmatéria, transfísico, mas o escritor aos Hebreus diz que ele representa essa realidade. Uma curiosidade é, se você vê aqui, se você traçar uma linha simétrica aqui, então você vai perceber que forma o formato da disposição, é um formato da cruz, né? Pode avançar, Luiz Fernando. Aí, a cruz não é à toa, né? Não tem nada por acaso nisso. A cruz do Senhor Jesus. A cruz para nós é o nosso altar. O cordeiro nós não precisamos levar, porque o nosso cordeiro não é o meu cordeiro, o seu cordeiro, né? Toda vez que um hebreu entrava pelaquela porta com o cordeiro, com o cabrito, com o animal, com a vaca, com o boi, de acordo com as posses da pessoa e de acordo com o tipo de pecado, era a oferta. Então, toda vez que ele entrava por ali, todo mundo via que aquele animal era um animal do fulano de tal. Agora, o Senhor Jesus, ele se manifesta no mundo, o Verbo se fez carne, e João Batista, o precursor do Senhor, a voz que clama no deserto, diz: eis aí o Cordeiro de Deus, não é mais o Cordeiro do homem, agora Deus providenciou. Então, a hora ou outra a gente fala, né? Vem aqui para o altar, vamos orar. Eu particularmente falo muito pouco isso, porque na verdade nós não temos altar. A igreja evangélica não tem altar. A igreja romana trouxe o altar do judaísmo e também por questões do paganismo, que eu não vou falar agora, não dá tempo, mas nós não temos um altar. O púlpito é um móvel que Lutero trouxe, importou do Senado romano. A igreja romana não tinha púlpito. Eles puseram púlpito depois do Vaticano II, e daí começaram a dar um pouco mais de ênfase na Bíblia, depois também que a missa parou de ser rezada em latim. Então, nós, na verdade, não temos um altar. O nosso altar é o Senhor Jesus, é a cruz do Calvário. Amém? Por isso? Agora, metaforicamente, a gente pode falar o altar da oração, o altar da consagração. Vem aqui na presença de Deus, mais perto, num ato de fé. Vem aqui ao altar, como alguém fala. Isso tem que ser entendido no sentido metafórico. Amém, irmãos? A disposição do tabernáculo no acampamento de Israel, quando você fala acampamento, você tem que pensar em campanha mesmo. É um acampamento militar, o tabernáculo ficava lá naquele miolinho, as tribos em volta eram a tribo de Levi, que é os que cuidavam de toda a armação
do tabernáculo. Então, Arão tinha 4 filhos, e cada filho desse tinha uma atividade a ser feita. Um dos filhos dele tinha 7 carros de boi para fazer o trabalho, o outro tinha 2 carros de boi, e os outros 2 não tinham nenhum carro de boi. Então, é tudo feito uma distinção muito interessante. Uns cuidavam dos pães, outros cuidavam da montagem, desmontagem. Era muito organizado mesmo. Essas pessoas que confundem a direção do Espírito Santo como uma coisa qualquer, né? Que o Espírito Santo dirige, então eu não preciso programar nada, o Espírito Santo está conosco, aí não precisa sistematizar nada. Não é assim que nós vemos o nosso Deus. Nosso Deus é muito organizado. Essa distribuição aí foi usada, inclusive, depois, até mesmo pelos exércitos modernos, se usa os acampamentos em divisão. Então, quando tropas de artilharia, infantaria saem em batalha, muita coisa que era usada aí é usada até hoje pelos exércitos. Então, na próxima imagem, nós recapitulamos a dimensão das tribos. Talvez você não consiga ver, mas eu vou lendo aqui para os irmãos. Aqui a maior tribo é a de Judá. O cetro não sairá de Judá. E Deus fez um compromisso com Davi, que era dessa tribo, que o reinado nunca ia sair dessa tribo, e essa tribo é a que permaneceu os valores de Israel. Enquanto as tribos do norte se desviaram, a Judá, ele manteve a tradição dos hebreus, né? Então aqui você vê a tribo de Judá, Issacar e Zebulon, aqui Ruben, Simeon e Gade, aqui você vê a tribo de Dan, aqui você vê a tribo de Azer, Naftali, ali você vê a tribo de Benjamim, Manassés e Efraim. Aqui você vê os levitas, aqui é o grupo menor, que é Moisés, que era o líder, né? Ficava aqui. Você tem os outros filhos de Levi, né? As descendências dele está aqui, que cuidava diretamente do tabernáculo. É mais ou menos nessa dimensão, ó, a quantidade de soldados. São 600 mil homens armados, obviamente aí eles estão nas tendas com as famílias deles. Então, na verdade, vai dar 2 milhões de pessoas, de 1.800 a 2 milhões. Alguém acredita que seja 1.500, 1 milhão e 500, não sabemos muito certo o número. E hoje nós vamos entrar propriamente estudando o próximo aqui, nós vamos estudar realmente a tenda. Essa foto é um protótipo idêntico ao que está na Bíblia, que foi edificado por um Instituto Bíblico em Israel, uma escola de teologia. Então, esse está no meio do deserto, realmente, como estava lá, e daqui você vê uma dimensão. Então, nós já estudamos o altar, já estudamos a entrada, o altar, a pia de bronze. Agora vamos estudar aqui esse ambiente, onde realmente isso aqui é o tabernáculo. Aqui é a cerca, né, de proteção, aqui é no ar livre, como eu já disse. Então, nós vamos analisar aqui. Aqui não está dando para ver muito bem, mas aqui você tem as quatro cores que apontam para o Senhor Jesus. Aponta o Senhor Jesus como rei, é púrpura. Aponta a santidade do Senhor Jesus através do branco, do linho fino. O azul, que representa o céu, que o Senhor veio de Deus. E a cor vermelha aponta para quê? Para que aponta o vermelho ou o carmesim? Para o sangue de Jesus, né? Para o sangue do nosso Senhor. Então, nós vamos agora abrir a nossa Bíblia em Êxodo, por gentileza, capítulo 40. Êxodo, capítulo 40. Então, nós vamos entrar agora, vamos começar a nos preparar para entrar dentro da tenda.
Então, Êxodo 40, versículo 1 ao 5, diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Primeiro eles fizeram todas as peças, não se usou martelo nisso, não se deu pancada, foi tudo feito por encaixe. Nós estamos falando de algo de muitos mil anos antes de Cristo. Então você vê uma alta tecnologia que Deus deu tudo isso aí para Moisés e ele escreveu e depois Deus levantou homens com dons na área de artes plásticas, de engenharia, de arquitetura, de design. Deus levantou mulheres para ajudar nos bordados. É uma verdadeira obra de arte, uma obra de engenharia, uma obra de arquitetura e de versatilidade, visto que era desmontável. Durante 40 anos, alguns estudiosos acreditam que Israel montou e desmontou o acampamento 18 vezes. Não sabemos se esse número procede, né? Que pela estudo que a gente faz pelas narrativas, que lá não é claro quando fala que eles pararam e montaram acampamento, mas acredita-se que foi de 18 a 22 vezes. Então você vê ali no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo na tenda da congregação. Lembrando os irmãos que não é o mês de janeiro nosso, é o mês de Abib, é o mês dos hebreus. O calendário judaico não é solar, o calendário judaico é lunar. Então os meses dos judeus antigos, e até hoje, né, eles contam diferente o tempo, é de 20 dias cada mês. Então é um calendário totalmente diferente do nosso. Então quando você vê na Bíblia o primeiro mês, o segundo mês, terceiro mês, você não pode imaginar que é fevereiro, março e abril, que vai ter sempre uma diferença de 10 dias, tá bom? Então no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. E porás nele a arca do testemunho. Ó, começa lá do interior. E cobrirás a arca com véu. Depois meterás nele a mesa e porás em ordem, que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, nela porás água. Se você retroceder lá atrás, você vai ver que cada peça dessa é descrita com bastante riqueza de detalhes, né? Como deveria ser feito, como deveria ser confeccionado, que metal que usar, aquilo que era de madeira de acácia, que se revestia ou não. Então é muito detalhado. No versículo 17, no mesmo capítulo, diz assim: E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Vê que o verbo está no mais que perfeito, ou seja, é um fato passado anterior ao fato passado. Então, a montagem do tabernáculo, para o narrador, já é passado. Então, quando ele falou ordenara, quer dizer, é um fato passado antes desta montagem. Quer dizer, ele já tinha sido orientado tudo como foi feito. É interessante, quando a gente olha para o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículos 6 a 12, ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. O primeiro tabernáculo, que o escritor aos Hebreus quer dizer, é a primeira parte dele, que estava até aqui, né? Até aqui. Aquela ultimazinha, como eu já disse para os irmãos,
só o sumo sacerdote poderia entrar. Mas no segundo, ou seja, na segunda parte do tabernáculo, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Eu estou em Hebreus 9, versículo 8. Não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente. Então eu só posso dizer na Bíblia uma coisa que é tipo, alegoria, aquilo que a própria Bíblia diz. Tem pessoa que ele pega o Velho Testamento e fica caçando simbologia em tudo. Ah, porque isso representa isso representa aquilo. Isso é uma falha hermenêutica, é um erro. Já ensinei isso aqui numa terça-feira. Só posso dizer que é tipo o que o Novo Testamento diz que é tipo. O que Jesus falou que é tipo, eu posso usar como tipo. Nenhum sinal vai ser dado a essa geração, senão do profeta Jonas. Isso então é tipo. Que Jesus falou que é tipo. O que não é tipo, eu posso usar como uma ilustração tipológica, uma ilustração, mas não como tipologia. Então, o escritor aos Hebreus diz que isso é um tipo, que é uma alegoria para o tempo presente, para a nossa dispensação da graça, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas ao tempo da correção. Aqui fica bem difícil para entender, né, na nossa atualidade, mas ele está dizendo o seguinte: tudo que se fazia antes não podia aperfeiçoar. Tudo isso aí do Antigo Testamento não era o mais importante. O mais importante é o que acontece agora, porque Jesus, ele já tirou essa separação. Esse Deus que habita em luz inacessível, como disse Paulo, e se fez habitar numa tenda daquele jeito, representativamente ao povo, a palavra de Deus diz que agora o Senhor Jesus, ele fez cumprir tudo aquilo que aquilo era representação. Você pode louvar a Deus por isso? Aí ele diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então, eu estou em Hebreus 9, agora estou no 10, né? Versículo 10. Eu vou repetir aqui, ó. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, o pastor Valim leu exatamente essa conceituação do Senhor Jesus, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Olha aí. Não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez, porque o sacerdote lá do passado, ele tinha que entrar todo ano no Santíssimo Lugar, os levitas tinham que entrar todo dia, e os filhos de Arão tinham que entrar na tenda também todo dia, e todo dia continuar sacrificando, morrendo animal, morrendo animal, morrendo animal, morrendo animal. E os pais explicando para as crianças, os pais explicando para os filhos o que estava acontecendo. Mas por que, pai, que o senhor vai matar esse bichinho? Era o mais bonitinho do rebanho que a gente tem. Não, meu filho, é porque o pai pecou, nós temos que levar agora. Tem que levar. E aí a criança ficava vendo aquilo, e eles explicavam. Imagina o que se passava na cabeça das pessoas, né? Ah, mas por que isso? Por que tudo isso? Né? Aplacar a ira deste Deus, não é verdade? E aí os mais velhos falando: olha, a primeira vez que a lei foi falada, meu filho, 3.000 pessoas morreram. Havia uns desobedientes no nosso meio, desobedeceram. O monte, a cordilheira inteira tremia, fumegava. E esse Deus falava muito alto, que tremia tudo, a gente ficava morrendo de medo dele. E tinha uma cambada que trouxe a forma do bezerro de ouro lá do Egito. Por causa daquela turma a gente sofreu. E nós estudamos agora, uma série passada,
que os profetas e aqueles que escreveram a Bíblia, eles escreviam coisas, profetizavam coisas que eles não tinham consciência de como que ia acontecer. Imagina, muitos desses sacerdotes e desses levitas, eles eram homens consagrados. Tinha uns que começaram a fazer a coisa mecanicamente. E aí, como os filhos de Eli, que perderam até a dimensão espiritual, e eles começaram a fazer uma coisa mecânica. Mas muitos eram pessoas consagradas. Tanto é que em Atos dos Apóstolos nós somos informados, depois do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, capítulo 10 em diante, que muitos sacerdotes criam na fé. Lembram desse texto? Quem se lembra? Muitos deles criam, porque eram os homens, eles tinham uma revelação, uma iluminação, que aquilo representava algo muito elevado, que aquilo não era só o que eles estavam vendo. E veja o privilégio que nós temos de ver a história toda agora, hein? Já pensou que privilégio nós temos? De ver tudo isso aí e a gente saber que nós experimentamos agora, nós podemos entrar no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus. Não tem ninguém que nos impeça, a não ser nós mesmos. Não precisa ter um líder religioso com a credencial, ou um colarinho clerical, ou um certificado, ou uma toga, ou o que seja, para dizer, não, só eu é que vou comandar quem pode entrar. Todos nós aqui somos sacerdotes da nova aliança, e nós somos chamados por Deus, irmãos, para fazer isso. Você pode louvar a Deus, porque isso é um privilégio. Muitos no passado gostariam de ter esse privilégio. E nós somos a geração mais privilegiada ainda. Por quê? Porque agora nós temos até o Apocalipse, que quer dizer revelação, e a gente estamos assistindo a história em videotape. A gente está em luta, a gente está em dificuldade, a gente às vezes administra enfermidade, às vezes administra um problema familiar, às vezes administra problema na empresa, às vezes administra problema financeiro, às vezes luta com as necessidades, como o Eduardo falou aqui. Todavia, nós temos lá o final do jogo. Lá o final do jogo diz que Jesus vai vencer, Jesus vai triunfar, a igreja vai vencer. E nós estamos vendo tudo em videotape. Tudo em videotape. Você pode tributar honra e glória ao nome do Senhor. Que privilégio nosso, irmãos. Se os nossos olhos assim se abrissem, a gente conseguisse captar essa dimensão. Quantos homens choraram porque não entendiam nada disso, e eles certamente tinham sonhos, tinham revelações, tinham visões. Não está tudo escrito no texto sagrado. Aquilo que Deus manifestou, e eles ficavam, mas o que significa isso? Como que vai acontecer isso? Que jeito que vai ser? E nós agora sabemos tudo isso, irmãos. Tudo isso ao nosso alcance. Tudo isso ao nosso alcance, né? Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Os mártires lá, dos finais dos tempos, a palavra de Deus diz que eles vão cantar, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho. Oh, glória! Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. O apóstolo Pedro diz que os anjos, eles olham para nós e para a igreja, e eles aprendem do jeito que Deus se manifesta a nós. Os anjos, eles atentam para isso. Tem gente que pega aquele texto e diz que os anjos queriam pregar. Não é isso que está escrito no texto. O texto diz que os anjos atentam para nós. Porque anjo não entende nada de graça. Eles não entendem graça. Anjo não tem essa história de livre-arbítrio no sentido. É lógico que eles têm livre-arbítrio. Tanto é que 1/3 se rebelaram. Mas eles não conseguem entender por que nós não obedecemos. Eles não conseguem entender. Então, quando você vê essa história de um anjo com a espada de fogo, irmão, sai correndo, porque é juízo na certa. Ele não tem duas conversas. Você não obedeceu, morre mesmo. Um anjo matou 185.000 assírios do exército de Senaqueribe. Então, os anjos, eles olham
E eles ficam admirados do jeito que Deus trata com a igreja. Eles aprendem com a igreja. Olha que privilégio que nós temos. Coisa maravilhosa, né? Então, agora, numa perspectiva, entrando no santuário, então aqui, ó, eu já entrei no santuário, então aqui eu tenho o altar do holocausto, com as pontas de chifre, o sangue era besuntado nas pontas desses 4 chifres. Os 4 chifres representam a plenitude do Evangelho, para falar dos 4 cantos da terra. Obviamente, nós sabemos que a terra é esférica, mas era o jeito que Deus manifestou para eles entenderem, né? Então, os 4 cantos da terra, cada um desses também representa os 4 evangelhos do Senhor Jesus. Essa rampa é feita para aqui subir o animal. Aqui tem uma grelha, onde o animal é todinho colocado lá dentro. Primeiro eles preparam o animal, tira o redenho, tira a gordura, né? O sacerdote não poderia comer a gordura de jeito nenhum. Deus já está avisando, eu não quero ver meus sacerdotes morrendo antes da hora, senão vão se entupir de colesterol. Tira a gordura. Eles não sabiam que era por causa disso. Hoje a gente sabe. Não é que Deus, mas se Deus deixa a gente do melhor, torresminho gostoso, tal, não sei o quê, não. Deus é um Deus sábio, não é verdade? Quem é o patrono do sanitarismo? Quem sabe? Quem é o santo padroeiro do sanitarismo? Quem já foi católico? Moisés. Moisés, por quê? Lá na lei, o hebreu tinha que ter a sua pazinha, quando ia fazer a sua necessidade física, ele tinha que avançar longe daquele acampamento, longe lá, não me lembro agora quantos metros, faz o buraco, faz a sua necessidade, número 2, tampa ali, tampa. Então veja só, o cuidado de Deus com doenças, com enfermidades. Né? Então nosso Deus, quando Deus ele dá uma lei, existem dimensões que nós não entendemos. Por isso que a gente não tem que ficar questionando Deus. Se Deus falou, está falado. Né? O que Deus falou conosco domingo, né? Através do seu servo. Você permanecer no lugar da adoração. Mas eu vou jogar vocês lá na fornalha de fogo ardente 7 vezes, mas vai fritar tudo vocês. Não tem problema. Nós estamos obedecendo ao nosso Deus. Se Ele quiser salvar nós, salvou. Se não salvar, a gente se desintegra lá dentro. Não tem problema, não. Está vendo? Coisa maravilhosa. Então ali você vê, nessa perspectiva ali você tem a pia de bronze. É bronze mesmo, né? Maciço. Aqui é de madeira de acácia. Essa madeira é uma madeira muito forte. Ela dura muito tempo, porque ela tira do deserto enzimas, e o cerne dessa madeira, essas enzimas que ela tira, ela não tem assim, ela não é apreciada pelos insetos, pelos fungos. Ela resiste a bactérias, ela resiste à umidade. É uma madeira muito forte. E, ao mesmo tempo, é uma árvore feia, não é uma árvore bonita. E quando eu lembro disso, eu lembro do nome da nossa cidade, Maringá. Ingá, tem 300 tipos de ingá, não tem nenhuma bonita. É uma árvore esquálida, uma árvore feia. No dia que nós construímos um novo templo, eu quero plantar uns ingá. Aí vão falar assim, pastor, mas não tinha uma árvore mais bonita para plantar? Não, é essa árvore mesmo, para saber que Maringá não era rica quando começou. Era pobre, para saber que nós também não éramos de nada. Né? E essa madeira representa a humanidade de Jesus. Nós, os judeus, os hebreus falaram, nós não víamos nele parecer nem formosura. Quem é que escreveu isso? Isaías. Isaías escreveu o capítulo 53, o servo sofredor. Qual é o paralelo? Qual o evangelho que mostra Jesus como servo trabalhador? Que a figura de Jesus é o boi que trabalha. Quem se lembra? Qual é o evangelho? Marcos. E foi escrita para quem?
os romanos, que eram homens pragmáticos e que queriam uma coisa pragmática. Então, o Senhor Jesus, nessa pia, ele dá-nos o sentido da palavra, né, que nós nos lavamos. Primeiro nós passamos pelo altar, que para nós é a cruz, e aqui nós nos lavamos pela palavra. Agora nós vamos entrar lá dentro e essa cortina, eles tentam fazer o que o Êxodo diz, mas ninguém sabe muito bem ao certo. Mas segundo a tradição rabínica era assim mesmo. Eram as linhas na vertical. Então essa cortina, ela tinha a cor púrpura, que é a cor da roupa dos reis, para falar da realeza do Senhor Jesus. O vermelho para falar do carmesim do seu sangue. Aqui não dá para ver, mas tem um fio branco aqui também nesse tecido. E as colunas, elas eram revestidas de ouro. Era também de madeira de acácia, fala da humanidade de Jesus, e eram revestidas de ouro para falar da realeza do Senhor Jesus. Também só tinha uma entrada nessa tenda. Uma entrada só nessa tenda. Aí você vai falar, pastor, mas no deserto eu ouvi falar que venta bastante e o vento não ia carregar isso aí tudo embora? O que você está vendo é a cobertura da tenda. Pode avançar, Luiz Fernando. Aí, você vê a cobertura dela. Na verdade, toda essa estrutura, ela é de madeira, com encaixes de bronze embaixo, com presilhas. É algo assim muito interessante. Então, na verdade, essa tenda, ela tinha 15 metros de comprimento, longitudinal, 5 metros de largura e 5 de altura. Então, e ela foi montada com 48 tábuas e 9 colunas. 48 tábuas e 9 colunas. Ele era dividido, como eu já disse, no lugar santo e o santíssimo lugar. Essa porta aí que vocês estão vendo, do átrio, ela media 10 metros de comprimento. Era o único acesso ao santo lugar. Então, para entrar ali, primeira parte, primeiro 2/3 dessa tenda, era chamada de santo lugar, e a última parte, lá no fundo, era o santíssimo lugar. E essa madeira de acácia que eu me referi, era o povo que trouxe mesmo. Lá em Êxodo, capítulo 35, versículo 24, todos que tinham madeira de acácia, para qualquer parte da obra, a traziam. Agora o próximo slide, você vai ter mais ou menos a noção do que eu falei. Pode o outro. Aí você vê, aí já está revestido de ouro, né? Então aqui, as tábuas que montava, era tudo encaixado aqui, ó. Tinha uma base de bronze. O bronze representa a justificação. O bronze representa que o Senhor, Ele nos justificou, tirou-nos da condenação. Isso aqui é uma tábua de madeira, feita tudo por encaixe, por presilhas, era encaixado uma na outra. Depois passava um varão aqui, ó, 3 varões eram passados. Então, cada tábua dessa, ela tinha 5 metros de altura e formava 48 tábuas. Então, você vê aqui a coluna aqui, para entrar. E isso aqui era encaixado embaixo. Então, ficava bem seguro, vento nenhum derrubava. Então, ali em cima você vê ele já montado, né? Então, agora aqui você vê uma dimensão. Se bem que próximo, você vê aqui uma dimensão. Se bem que eu estou achando que está muito alto, né? Porque na verdade só tinha 5 metros. Então, talvez era por aqui. Talvez nessa demonstração aqui está meio exagerado, né? Mas era mais ou menos assim o encaixe, ó.
Era feito um encaixe, essa aqui já está mostrando o varão lá atrás. O varão lá por trás. Então, a descrição disso está em Êxodo 26, do 15 ao 30. Pode avançar, Luiz Fernando. A madeira de acácia é essa árvore aí, ó. Uma árvore, olha aqui, como é retorcida. Então, tem que escolher uma árvore bem antiga para dar para fazer aquela madeira. Então, duas dimensões da madeira de acácia, também chamada de cetim, é sinônimo, acácia ou cetim. Uma primeira dimensão da representatividade representa a humanidade de Jesus Cristo. Uma segunda dimensão representa a nossa humanidade. Deus não mandou usar uma madeira de lei, fácil de se trabalhar. É uma madeira cheia de nó, é uma madeira retorcida, é uma maneira difícil de trabalhar. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus era carpinteiro, acostumado com madeira, né? E cada um de nós, ele pegou a gente para trabalhar, e se você for sincero, você vai admitir, né? Que você é uma pessoinha difícil de trabalhar, né? Mas Jesus nos pegou, né? Pegou aquela madeira retorcida, cheia de nó, cheia de veia, e a madeira, às vezes, ela está a veia no lugar errado, aí o marceneiro ele vai fazer um corte, ele vai fazer um trabalho, e de repente atrapalha tudo, aí tem que pegar outra. Mas Jesus não é assim, ele pega a gente, ele não joga a gente na lata do lixo, né? Jesus, ele entende bastante de reciclagem. E eu louvo a Deus porque Jesus é assim, né? Comigo. É assim com você também? Você pode louvar a Deus porque Jesus não desiste da gente? Então ali você vê já, mais com a tecnologia moderna, pode ir, Fer. Com a tecnologia moderna, então aí você vê a madeira de acácia, já com a tecnologia nossa, né? Olha como ela é cheia de nó. Não é uma madeira assim, muito tranquila para trabalhar, ó. Ó, olha aqui. Só que isso torna ela também resistente. Torna ela resistente. Então o Senhor Jesus, ao mesmo tempo, trabalha com pessoas cheias de falhas, de veias, de nós, retorcidas. Depois que ele vai trabalhando pelo Espírito, o maligno não nos toca. Nenhuma bactéria nos apodrece. Nenhum vírus nos pega. Nenhuma umidade deixa dar bolor na gente. E a gente está firmado no Senhor Jesus. E Ele trabalha. E às vezes a luta, a dificuldade, ela vai nos ajudando a vencer, né? É o que se chama de resiliência. Resiliência é uma palavra importada da física. E talvez vocês tenham visto aí o brasileiro que saltou o salto com vara, né? Resiliência é aquilo, né? A vara enverga, dá a impressão que vai quebrar, né? Quantos viram? Dá a impressão que vai quebrar aquela vara, mas aquela força que ela fez para baixo, torcendo, que dá a impressão que vai quebrar, é aquela força que impulsiona o atleta para avançar. Assim também Jesus faz conosco. Vem a dificuldade, vem a luta, parece que enverga a gente de um jeito, as pressões da vida, os problemas, parece que vai quebrar a gente, mas não, aquilo nos dá força para vencer. Amém? E é isso que Deus vai fazer com você, no nome de Jesus. É isso que Deus vai fazer com a sua família, no nome do Senhor Jesus. Então, para você entender melhor como eram montadas essas tábuas, vamos avançar. Olha aí. Então, as tábuas é feito um varão, né, é feito as argolas para segurar, que elas são colocadas assim, encaixadas uma na outra, presa na base de bronze, e aí passa-se o varão. Avança. O outro dá para você ver melhor os varões, que vão dar sustentação, né? E agora começa as cobertas, né? Então a primeira coberta do tabernáculo, essa aí ninguém via.
Quem que tinha o privilégio de ver isso aí? E só o sacerdote pelo lado de dentro, por causa do candelabro que iluminava. E aquela luz não podia apagar. Então tinha uma escala, aquilo ficava um turno, cuidando de toda a estrutura do tabernáculo e também para não deixar que o fogo se apagasse. O fogo arderá constantemente no altar e não se apagará. Assim também, o brilho do Espírito Santo não pode se apagar da nossa vida. Nós não temos a opção. Hoje eu não quero ser muito luz do mundo, não. Eu vou dar uns calotes aí, eu vou dar uns pés do ouvido nos camaradas aí, eu não vou querer ser luz, não. Assim como você não pode também dizer, né? Hoje eu não vou ser sal. Não vou ser sal, não. Se depender de mim, vai apodrecer tudo. Que eu não vou salgar nada. E se depender de mim, vai ficar tudo em insosso. Que eu não vou dar sabor em nada. E se depender de mim, não vai conservar nada. Eu não vou ser sal hoje. Não dá. Nós estamos fadados a ser testemunhas do Senhor Jesus. E isso nos realiza, isso nos dá vida, nos dá vigor, nos dá sentido para a vida. Então, a primeira coberta era branca, de linho fino, representando a pureza do nosso Senhor Jesus. E os desenhos artísticos que você vê ali em cima era dos querubins. Os querubins, que eram anjos que cuidavam, protegiam o tabernáculo, são seres misteriosos, é um dos seres que existe no céu, que menos a Bíblia fala deles. Fala muito pouco. Sabemos que o maior de todos eles se rebelou contra o Senhor, Lúcifer. Então, os querubins dá-nos a impressão que, ao mesmo tempo que eles eram seres que cuidavam do louvor, eles também cuidavam da segurança. É uma mistura de guardiães com adoradores. Então você vê lá, tudo branco, tá vendo? Olha lá, tudo branco, o querubim em cima enfeitando, e esse querubim dá para ver em cima e embaixo. Então, por baixo, o sacerdote também via o bordado desses querubins, que foi bordado por um homem chamado Bezaleel, que o Espírito Santo o capacitou para artes plásticas. E ele escolheu um homem, Israel, Aholibe, que também tinha o mesmo dom dele, e Bezaleel tinha a revelação, explicava para o Aholibe, e eles daí tinham os assessores dele, pessoas que os ajudavam. E as mulheres trouxeram esses tecidos, e esses querubins, não dá para a gente ver, e a gente tem assim suposições de como seria, mas eles foram bordados no tom azul, que é mais preponderante, também havia púrpura, havia o escarlate, tudo isso no tecido de linho fino. Essa arte toda representa Jesus. O Senhor Jesus é santo, puro. O branco representa isso. E as cores usadas no bordado prepondera o azul para destacar que o Senhor Jesus veio do céu. Que a iniciativa de se revelar a nós foi de Deus, não foi nós, não é nós que conseguimos correr atrás de Deus, e aí Deus, pelo nosso esforço, nos revela os seus mistérios, a sua salvação. Não. A iniciativa da nossa salvação foi do Senhor. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Daí, o Senhor mandou Moisés pôr outra cobertura. A segunda cobertura era feita de pelo de cabra, no canto posterior direito aí, no canto posterior direito, você vê a segunda coberta do tabernáculo era feita de cabra. A cabra era um animal usado no sacrifício,
as cabras eram degoladas, o sangue delas era usado no sacrifício, demonstra a nossa justificação, que o Senhor Jesus nos justificou. Ele pagou a nossa conta com o seu sangue. O Senhor Jesus, Ele nos declarou justificado. O que significa isso? Ele fez o que juiz nenhum da terra pode fazer. O juiz aí da terra, ele pega as causas criminais, principalmente. Se ele não se convencer que aquela pessoa deve, ele absolve, mas ele não pode declarar essa pessoa inocente. Ele absolve, é diferente. A justificação, Jesus, não. O Senhor, pela sua graça, irmãos, Ele nos declara inocentes, como se nenhum pecado nós tivéssemos cometido. Você pode louvar a Deus por isso? Aí, depois dessa cobertura, Deus mandou, olha o trabalho que deu isso, hein? Aí Deus mandou, então, tingir peles de carneiro na cor vermelha. Eu não sei qual o pigmento que eles usaram, né? Deve ser algum material do mar, deve ter dado muito trabalho para fazer o pigmento vermelho, para eles então tingirem a pele de ovelha, de carneiro, melhor dizendo, tingida de vermelho, e obviamente o que representa isso? O sangue do Senhor, especialmente a cruz de Cristo, que Ele derramaria o seu sangue para nos redimir. Glória a Deus por isso. É o preço que o Senhor pagou por nós. Aleluia por isso. O nosso Deus é maravilhoso. Mas agora acompanhe comigo. Se Deus deixasse essa última cobertura assim, isso de longe ia chamar a atenção dos inimigos de Israel. Vermelho é uma cor gritante, o vermelho é uma cor quente, o vermelho ia chamar a atenção. Alguém diz que o vermelho é a cor mais masculina que existe, né? O vermelho é uma cor muito forte. E aí o que acontece? Ia chamar a atenção dos inimigos de Israel. Eu falo, o que é aquilo lá? Ia chamar a atenção. Então Deus, estrategicamente e representativamente também, Ele mandou pôr uma segunda cobertura. Olha só. Agora vamos para a quarta cobertura. Olha só como essas madeiras tinham que ser muito fortes, essas coisas que aprendiam também. A quarta coberta do tabernáculo era feito de um animal chamado texugo. E essa cobertura tornava de longe, para quem olhava, um negócio feio. Era uma coberta de bicho. Não era bonito como as tendas da China, por exemplo. A China é milenar em tenda, né? Alguém diz até que foi eles que inventaram. Não sei. Israel é antes da China, das dinastias lá dos reis chineses, dos cães e todos os outros, né? Mas Deus, Ele mandou cobrir com pele de texugo para também demonstrar aquela ideia do Senhor Jesus que não tinha parecer nem formosura. Nós não víamos nele parecer nem formosura. Aí tinha um valor incalculável. Vocês viram que aí dentro tinha mais de 140 milhões de reais. De ouro, de prata, de bronze, de cobre. Mas o inimigo olhava de longe e não via o valor que tinha aí. Porque essa cobertura é uma cobertura feiosa, muito feia, muito feia. Então, do ponto de vista militar, é o que os militares chamam de engodo. Quando você engana o inimigo, você põe uma camuflagem para você promover o engodo. Então, o inimigo olha e não vê aquilo que realmente significa. E representa também essa falta. Não é que Jesus não tinha parecer de formosura. Vocês vejam o texto de Isaías 53, e diz que eles não viam nenhum valor em Jesus. Não quer dizer que ele não tinha. Amém, irmãos?
Avançando agora em separado, era mais ou menos assim, ó. Se fosse desmontando as camadas, olha, era mais ou menos assim que seria, mas era uma sobre a outra, né? E voltando então à entrada, depois ela ficou assim. Então com essas cobertas, a entrada púrpura, azul, carmesim e branco. O branco não dá para ver ali, mas você vê as listas, né? E dentro, fazendo um corte agora, longitudinal, então você vê aí o que tinha aí dentro, que nós vamos estudar terça que vem. Então no lugar santo, você vê a mesa dos pães da proposição, o candelabro. E mais adiante, o altar de incenso. E lá no Santíssimo Lugar, a Arca da Aliança. Uma outra maneira de você ver pelo lado, então veja aí, ó, como que seria. Agora vocês estão entendendo bem, né? O altar de bronze. Então aqui, sempre era montado aqui para o oriente, ou seja, o leste, aqui o oeste, aqui o norte e aqui o sul. Então aqui, o altar do holocausto, a pia de bronze, aqui só levita entrava, o sacerdote podia entrar até aqui, né, os filhos de Arão, e aqui você tem a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso, aqui, né, e aqui o candelabro, ou castiçal, chamado em hebraico menorá. E aqui a parte interna, que só o sumo sacerdote entrava num dia só, no dia da expiação, em hebreu, Yom Kippur. Então, é isso que nós aprendemos hoje, que o nosso Senhor Jesus é representado aqui, que a nossa salvação foi garantida e já foi revelada lá atrás. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele se manifestou a nós. Amém, queridos? Você pode tributar honras e glória ao nome do Senhor. E o Senhor está nos chamando para a comunhão. No Antigo Testamento, Deus dizia, até aí, vocês não entram, só vai entrar levita. Levita agora fica, só vai entrar sacerdote. Agora a questão é que Ele nos fez sacerdote e Ele nos chama à comunhão. Amém, irmãos? Então, na próxima terça, nós vamos avançar agora dentro do santuário. Nós vamos entrar aqui e vamos ver o que representa cada peça dessa e quais as aplicações nós vamos fazer para a nossa vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode adorar a Deus por esse privilégio que Deus nos dá. Vamos estar de pé no nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos e bendizemos pela nossa salvação. Não deixa nós desvalorizarmos tudo isso. Que nós venhamos a valorizar a nossa salvação. Que nós venhamos a te adorar, viver uma vida de adoração, viver uma vida com sentido, viver uma vida relevante, viver uma vida com propósito, uma vida plena, que a nossa salvação custou muito caro. O Senhor não foi surpreendido com o pecado de Adão. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos salvou. E aqui está o teu povo que veio aprender a sua palavra. Ministra essa verdade nos corações, ó Pai. Que nós venhamos a viver uma vida mais justa, mais digna, mais abençoada. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui também. Abençoa os nossos irmãos que estão se recuperando de enfermidades. Oramos, ó Deus, pelo teu servo, irmão Osmar Borges. Oramos também, meu Deus, pela irmã Efigênia, que está enferma. Oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão trabalhando, viajando fora. Ó Deus, cuida do teu povo, Senhor, zela pelo teu povo. Pedimos a tua bênção para sexta-feira estarmos aqui no Congresso de Missões. Pedimos que o Senhor venha proteger o pastor Eliel na sua viagem, os nossos missionários na África, que teremos um culto abençoado aqui na sexta. E nós precisamos de ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, amanhã nós temos as nossas células normais. Todavia, a Universidade de Maringá pediu emprestado aqui o nosso templo,
eles fazerem uma apresentação com a orquestra, e nós pedimos para o maestro avaliar as letras, né, das músicas, são música clássica, tem até 2 que são evangélicas, e uma música que é composta pelo vice-maestro nosso, que é um compositor de música clássica contemporânea, e as músicas deles são tocadas até fora do Brasil. Então, não sei se você sabe, mas temos um moço aqui que é muito respeitado na música, inclusive fora do país, né? Na Europa, Estados Unidos, outros lugares do mundo, tocam as músicas dele, né? Então, é o Renato Segatti. Então, eles pediram emprestados, os irmãos sabem da nossa visão de igreja relevante, e todos nós sabemos a importância que a Universidade Estadual de Maringá ela tem para a nossa região. Então, a nossa diretoria resolveu, então, ceder, mas as nossas células continuam, né? Que nem todos apreciam esse tipo de música, e é para a comunidade aí que nós estamos sendo relevantes para a nossa comunidade. Sexta-feira, pastor Eliel da África estará aqui, vamos dar abertura. Teremos aqui um coral de não sei quantas crianças, né? Muitas crianças, vai ser uma abertura assim, maravilhosa. Então, se você puder trazer mais alguém, inclusive, se você quiser trazer netinho, sobrinho, eles vão gostar muito. E vai ter uma apresentação transcultural, os nossos jovens vão apresentar também uma peça, e vamos ver os slides da prestação de contas do servo de Deus que ele está fazendo lá no continente africano. Então, sexta é aqui, sábado vai ser lá na igreja do Quebec, domingo de manhã não temos nada desse trabalho, vai ter escola dominical normal, e domingo à noite é o encerramento aqui. Então, todos os irmãos são convidados a estarem. Amém, queridos? Pastor Celso nos ministrando a bênção apostólica. Deus abençoe a sua vida, continue orando por nós, orando pelas nossas necessidades, que os irmãos sabem, que Deus possa abençoar o seu povo. Graças a Deus, né? Estenda a sua mão assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam abundantemente derramados sobre cada um de nós. E juntos dizemos, amém. Deus abençoe a todos os irmãos, agradeço a todos em nome de Jesus.